Novos rumos da medicina. Estamos hoje no último capítulo do volume 2, livro esse escrito pelo Dr. Inácio Ferreira. Justiça Divina. O Espiritismo, mormente na sua parte científica, oferece um campo imenso para os estudos e para as investigações. À proporção que vamos penetrando nesse labirinto, tateando, guiados pela luz interna que nos orienta o esforço, a boa vontade e o trabalho, mais nos admiramos dos resultados obtidos e das maravilhas que nos apresentam a razão, ao raciocínio, fazendo com que nos deslumbremos ante tantas explicações, ante tantos resultados sublimes. O espírito humano, impedindo de manifestar suas recordações de existências passadas, sob o peso da matéria, aprisionado nessa atmosfera de dúvidas e obscuridades, não deixa, todavia, de estar impregnado dessas recordações, conservando em estado latente os acontecimentos principais que nortearam as suas existências anteriores. São manchas indeléveis que salpicam o seu perispírito, manchas disfarçadas pela matéria, porém que se patenteiam em pleno vigor, quando tratadas pelas reações químicas, pelos meios, influências exteriores e principalmente influências invisíveis. E serão essas influências invisíveis, essas atuações de entidades inteligentes, o fator mais estudado futuramente, pois nela será concentrada toda a atenção das pessoas de ciência, todo o trabalho dos sábios, cujas existências são consagradas às pesquisas e às experimentações. Essas influências são os fatores primordiais para a tragédia da humanidade, constituindo a fonte de onde profana tanta dor, tanta lágrima e tanto desespero. É a torrente possante que se desencadeia, impelida pela força poderosa dessas legiões de entidades que passaram para o mundo espiritual, intoxicadas pela maldade humana, pela ingratidão e pela hipocrisia. A força, o poder das suas águas envenenadas pelo ódio e pela vingança, arrostando todos os sentimentos maus provocados pelas iniquidades humanas, inunda e penetra todos os lares, quer nos palácios dos ricos, quer na choupana do pobre, levando o luto e a tristeza, provocando lágrimas e dores, arrancando gemidos e soluços na sua faina de destruir felicidades, transformar os risos em lágrimas. Para as torrentes ameaçadoras, vindas dos montes, das cordilheiras, favorecidas pelos declives e atraídas pela força da gravidade, existem os diques barreiras, de encontro às quais se detêm, paralisadas e impotentes para continuarem o seu curso e nos seus propósitos de destruir e esfacelar. Para essas torrentes que promanam do mundo espiritual, cegas pela maldade que alimenta as vinditas, ou seja, as vinganças e o orgulho, só o Espiritismo será capaz de fazer o papel de dique protetor, posto ante a fúria dos elementos desencadeados, impossibilitando-os de continuarem na arrasadora faina da tranquilidade humana. O mundo espiritual é o aglomerado de criaturas que voltam à nova vida, consigo levando todos os sentimentos, todas as perfeições e todas as manchas adquiridas em curta trajetória da existência material e terrena. Os mesmos ódios, os mesmos desesperos, as mesmas revoltas, mais favorecidas ainda pela certeza de reconhecimento de vidas anteriores, vidas que a matéria ensombrava, ocultando-as à percepção absoluta. As mesmas invejas, os mesmos orgulhos, as mesmas vilanias sentidas na terra, mais reforçadas ainda pela certeza das iniquidades sofridas e apenas percebidas na matéria por intuição inexplicável. Daí o desabrochar dessas sementes de desforra, o peregrinar à procura dos inimigos e a espera paciente dos momentos propícios para se apoderar das presas, acorrentando-as à sua vontade, despertando os defeitos estampados no psiquismo, arrastando-as pela estrada da amargura, fazendo-as pagar, assim, as faltas cometidas por vezes séculos atrás, quando sua maldade também destruiu e abalou corações. Sendo o mesmo aglomerado de criaturas humanas, com os sentimentos mais despertos e vigorosos, ainda não refeitos das lutas terrenas, seguem-se que nessa junção de vidas encontram-se todos os tipos característicos observados entre nós, cada qual com seus defeitos e qualidades.
São entidades boas, procurando espalhar conselhos bons, amparar as criaturas dos tormentos na missão sublime da caridade, dos bons exemplos. Entidades más e interesseiras, procurando pôr barreiras no caminho daqueles que não lhes despertam simpatias. Espíritos ainda apegados às coisas da matéria, lutando pelos bens terrenos que a sua usura não soube aproveitar em benefício dos sofredores, e malbaratados agora por estranhos, em proveito próprio, entidades ignorantes, vontades enfraquecidas, subordinadas às ações mais fortes, prevalecendo-se dos seus sentimentos baixos para induzir ao crime, às perseguições, espíritos inconscientes do seu estado e que, no desespero, aceitam todas as injunções, no afã e na esperança de se livrarem dos tormentos nessa fase de transição que o seu materialismo jamais quis aceitar. Legiões e legiões de espíritos atormentados, vacilantes, que vivem rondando a humanidade, implantando e despertando pensamentos menos dignos, quais aves de rapina, empestando a terra com seu veneno, tornando mais virulento no contato com a podridão das almas que vivem em luta contínua, sustentada pelo orgulho, pela incompreensão. Existem entidades tão inteligentes, tão conhecedoras da força e da possibilidade desse agente fluídico, que se tornam verdadeiras calamidades para aqueles que são marcados pelo ferrete do seu ódio e da sua vingança. Haja vista a observação do médico, que, vingando-se da desonra tirada à sua família, agiu conscientemente, com plano pré-estabelecido, cientificamente, pode-se dizer, lançando mão dos seus estudos médicos para maltratar um indivíduo, empregando a sua ciência, os seus conhecimentos, os desequilíbrios e falhas do organismo material, para, em vez de corrigir e atenuar, ao contrário, incentivar, desesperar chagas e fraquezas adormentadas. Estudou o organismo da sua vítima, sondou o seu psiquismo, pesquisou o meio em que vivia, analisou os fatores hereditários que a estigmatizavam. Fez mais, muito mais, demonstrando conhecimento profundo da ação poderosa do pensamento e da constância, baseado no estudo da psicoterapia que, como médico, adquiria nos seus cursos e na prática com seus doentes. Assim é que levou a sua vítima para a solidão de um claustro, facilitando as suas ações fluídicas. Lançou as sementes no cérebro já enfraquecido, regou essas sementes com a sua constância, esperando e acompanhando depois o seu vicejar. Ainda não satisfeito, procurou os comparsas necessários e imprescindíveis aos seus propósitos, mais uma vez lançando mão dos seus conhecimentos científicos para procurar um corpo enfermo e um espírito enfraquecido pelas taras psíquicas. Quem não tem no recesso da alma alguma semente de vício e fraqueza capaz de, mediante a ação fluídica de uma entidade vingativa, sair da sua vida latente para desabrochar em todo o seu vigor, em toda a sua baixeza? Se estamos vivendo na matéria bruta, coisa não fizemos nas existências passadas. A humanidade precisa concentrar-se nesses ensinamentos que patenteiam a verdade e a grandeza da justiça de alguém mais poderoso que a vontade humana, alguém que não vemos, mas pressentimos, nesses casos, cuja eclosão se manifesta no esplendor da sua justiça e que não falha nunca. Vivemos entre duas atmosferas de ódio e maldade concentradas, e quando os dois polos se encontram, vêm explosões tremendas. Os seus estrilhaços ferem, dilaceram e ensanguentam. Tudo isso será evitado quando as criaturas tiverem a compreensão precisa dessa cadeia sucessiva de vidas necessárias ao aprimoramento, sujeitas em uma e outra existência aos choques de retorno provocados pelas ignomínias e veleidades praticadas sobre a capa do materialismo, onde o túmulo, última etapa das suas compreensões, tudo encobre e tudo consome. Não é verdade? Os estilhaços dos maus atos, das más ações, conduzidos por mão invisível e justiceira, seguem o terrorista que, na calada da noite, julgando-se só, atira a bomba nos lares felizes e tranquilos, mortificando as almas, sangrando os corações. Correm os dias, passam os anos, voam os séculos, e o estilhaço mortífero e vingador, enviado pela justiça que não falha nunca, vem atingir a mesma alma, o mesmo coração, infligindo-lhe os mesmos tormentos, as mesmas dores que provocou um dia, na calada da noite, quando se julgava só e sem testemunhas. Justiça divina,
como és grandiosa na tua finalidade e sublime nos seus ensinamentos. Terminamos o volume 2 dessa série. Espero que tenham aproveitado e espero que sigam o Dr. Inácio Ferreira nos livros que ele escreveu psicograficamente através do médium Carlos Bacelli. Ele continua médico num sanatório no plano espiritual. Vale a pena conhecer os livros do Dr. Inácio Ferreira. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos vocês em nosso próximo livro. Abraços.